Diz assim a palavra de Deus, Marcos 16, de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ao calçamado. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viu um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficando surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus do Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o posto. Mas dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Esse relato da tua palavra é muito precioso. Fala do nosso Senhor Jesus, fala da sua ressurreição. Isso nos dá esperança, Pai amado, e nós queremos agora entender esse texto à luz da tua orientação. Que o teu Espírito Santo seja sobre nós, nos ajudando, ó Pai, e nos caminhando. Nesse texto possamos tirar lições para a nossa vida cristã. É o que te pedimos, a dependência tua em nome de Jesus. Amém. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, nessa manhã, eu quero meditar com vocês sobre a ressurreição de Jesus, a vitória que transforma tudo. Estamos, talvez, meus irmãos, e com certeza isso é fato, diante do maior acontecimento da história, a ressurreição do Senhor Jesus. O cristianismo, meus irmãos, não está fundado ou alicerçado em filosofia, não, mas em um fato histórico que todos conseguem entender: o túmulo está vazio. É interessante, meus irmãos, que quando olhamos ou tentamos entrar dentro dessa história narrada pelo evangelista Lucas, o cenário aqui pós-crucificação é muito interessante, porque Jesus havia sido crucificado e a sua crucificação se deu por causa do domínio do Império Romano, e ela aconteceu exatamente numa sexta-feira. A crucificação, meus irmãos, significava, no olhar da cidade, das pessoas próximas, pelo menos três coisas que eu coloquei aqui. Primeira coisa, a morte era certa. Quem era crucificado morria. Mais cedo ou mais tarde, pelo sofrimento, pela forma como ela era feita, a pessoa morria. A humilhação era pública, meus irmãos. Pública porque ficava no alto, exposto numa cruz, e todo mundo que passava via. A humilhação, então, era pública. E por último, meus irmãos, a gente percebe aqui que é uma aparente derrota, ou seja, a crucificação era uma derrota. Para muitos que foram crucificados, talvez sim. Mas quando se trata do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver uma outra direção, uma outra perspectiva. E é interessante, meus irmãos, que para os discípulos que viveram todo esse cenário, caminharam com Cristo até antes da sua morte, depois na crucificação, todo mundo viu, o Messias parecia derrotado. As expectativas sobre o futuro tinham sido destruídas, podemos assim dizer. Havia medo e havia confusão. Esse é o cenário estabelecido dentro do colégio apostólico do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, o clima ali não era um clima muito legal. O clima era de luto, porque Jesus morreu. Era um clima de frustração, assim: cadê o Senhor? O que vamos fazer agora? E talvez um clima de desespero. Já morreu Jesus, os romanos agora também vão querer nos matar. E quem não tem medo da morte?
Todos nós temos. O fato, meus irmãos, é que o Evangelho de Marcos aqui, do qual lemos, nos apresenta esse evento de forma bem simples. Eu diria que quanto mais simples é, melhor e mais fácil de entender se torna, evidentemente. De forma simples, direta e poderosa, mostrando que aquele que parecia, ou aquilo que parecia o fim, na verdade não era o fim, era o começo de uma grande vitória. Se os discípulos pudessem olhar 2000 anos pela frente, veria a igreja no dia de hoje, num domingo como esse, sentado nos seus bancos, nos templos, cantando, adorando, exaltando o nome do Senhor, porque Cristo ressuscitou. Isso está sendo celebrado, meus irmãos, nas várias igrejas espalhadas no solo brasileiro e também pelo mundo afora. Graças a Deus por isso. As gerações que estão chegando saberão, conhecerão e terão a oportunidade de saber que o nosso Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. Porque a nossa incumbência é apresentar esse Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o contexto aqui é muito precioso, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira. Foi um dia triste para muitos. Contudo, meus irmãos, o sábado passou em silêncio. Silêncio, talvez dor para muitos. Mas no domingo pela manhã, bem cedo, o que para a nossa cultura é dia de descansar, é dia de dormir, é dia de ficar em casa, é dia de ir à igreja, de fazer nada, é descansar. Para nós que é transformados pelo Senhor Jesus ressurreto, nós cremos que o domingo é o dia do Senhor e vamos à sua casa com alegria, com disposição, qualquer horário que seja. Não pode faltar isso na nossa vida. O que a gente percebe aqui, meus irmãos, é que mais uma vez as mulheres saem à frente. Hoje eu estava chegando aqui mais cedo para trazer a Cleonice para ajudar aqui, e quem que eu vi? Mulheres chegando mais cedo para colaborar, para ajudar, para fazer alguma coisa. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, a gente percebe então que as mulheres chegam mais cedo ao túmulo. E isso tem talvez algo que eu poderia pensar melhor com os irmãos aqui, porque o cenário é: tudo está dominado pelo Império Romano, e aquela morte, que era a morte do Senhor Jesus, que aparentemente representava a derrota total na visão do Império Romano, não era, não foi. Deus, meus irmãos, estava prestes, como de fato fez, a transformar aquela aparente derrota numa vitória. E nós passamos de vitória, nós passamos de triunfo, nós gostamos de boas notícias, foi deu tudo certo, nós vencemos, nós passamos por isso, meus irmãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente percebe aqui é um grupo de mulheres que, preocupadas com o Senhor Jesus, que vamos até o túmulo, ver o que está acontecendo ali. Então, meus irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus nos garante uma vitória que pode, que de fato aconteceu e que transformou tudo na sua vida e na minha vida. Então, quando eu olho para os primeiros 3 versículos aqui, passava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamar. Eu reparo isso, elas compraram. Elas não saíram fazendo pedido de doação, elas compraram. Em outras palavras, eu entendo aqui que essas mulheres pegaram as suas economias e investiram naquilo que elas acreditavam. Verso 2: e muito cedo, no primeiro dia da semana, que é domingo, ao despontar do sol. Quando é um
Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Estavam dispostas a comprar aromas, dispostas a acordar cedo, mas tinha um obstáculo. Quem nos removerá a pedra para entrarmos até lá para embalsamar? Achando que Jesus iria passar por esse processo, o processo de embalsamento. É interessante, meus irmãos, aqui que as mulheres demonstram amor e fidelidade. Elas vão ao túmulo, levam aromas, querem orar ao Senhor Jesus. É o que a gente consegue enxergar aqui. Também, meus irmãos, revela algo muito importante. O que é algo importante? Elas não esperavam a ressurreição, porque elas queriam embalsamá-lo. Não teve tempo de embalsamá-lo, porque o Deus que nós cremos cuida da história, que planejou a nossa redenção em Cristo, já estava com tudo organizado, tudo dentro do tempo, para a coisa acontecer dentro do seu plano, dentro do seu projeto, para nos resgatar na pessoa de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, essas amadas irmãs estavam preocupadas com a pedra. A pedra era o problema, porque naquele tempo havia-se uma fenda na rocha ali, um túmulo na rocha, né? E ali então faziam uma tampa de pedra, porque só a gente forte poderia tirar, o homem forte poderia tirar, para não atrapalhar ali aquela questão. E eles estavam preocupados com a pedra, porque a pedra era grande, a informação do texto nos dá. Toda pedra geralmente ela é pesada, porque é mais grande que seja, ela é pesada, e impossível de ser removida sozinhas, ainda mais pelas nossas queridas mulheres. Isso é impossível, meus irmãos. Então, me permita pensar com vocês aqui nessa manhã o seguinte: pedras representam limites humanos, nós somos limitados. Há muitas impossibilidades e há muitas situações sem solução. Muitas situações sem solução. E às vezes, meus irmãos, aplicando isso ao nosso coração nessa manhã de domingo, nós podemos fazer a seguinte pergunta aqui: quantas vezes somos assim? Quantas vezes nós somos assim? Olhamos para os problemas, esquecemos as promessas de Deus e limitamos o agir do nosso Deus. Nós somos assim também. Talvez você que aqui está nesta manhã esteja enfrentando uma pedra. Tem uma pedra no seu caminho. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema de enfermidade, pode ser uma crise espiritual que está arrebentando para você. A crise de alta resistência passou pela sua cabeça nesses últimos dias, nesse último início desse ano, o desejo de não ficar mais nesse lugar. E de repente os problemas chegaram até você e você então está dizendo assim: quem pode remover a pedra? Quem pode remover a pedra? É interessante pensarmos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que a ressurreição do Senhor Jesus é a vitória que transforma tudo. A gente precisa crer nisso. E é interessante, meus irmãos, que antes de você chegar, Deus já chegou e Deus já está trabalhando. O que aconteceu? As meninas preocupadas com a pedra: meu Deus, quem vai remover essa pedra para a gente fazer o embalsamento do Senhor Jesus, honrá-lo como homem que foi bom, homem joia, que nos ajudou muito, que andou com a gente precisa honrar esse homem, não vamos ser, não Deus é isso. Mas é interessante perceber aqui, meus irmãos, que antes dela chegar, Deus já tinha chegado, Deus já estava trabalhando. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando elas chegam, algo surpreendente aconteceu. E aí o que nos informa o versículo 4, 5 e 6. E olhando, viram que a pedra já estava o quê? Removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito,
Buscar em Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Veja o lugar onde estou posto. Serviço completo do anjo, dando a notícia em primeira mão para aquelas queridas irmãs que não teve medo de apelar, de encarar o problema, de falar assim, com pedra ou sem pedra, a gente dá um jeito lá. Elas foram lá. Mas quando chegou lá, a coisa organizada pelo nosso Deus, Deus já tinha removido essa pedra, Jesus já não estava mais lá, meus irmãos. E aí, diante disso, a gente pode fazer o seguinte, pensar no seguinte questão, desse próprio versículo aqui: o poder de Deus que vence a morte. O anjo diz assim: ele ressuscitou, não está aqui. Ao chegar, meus irmãos, aquelas irmãs naquele lugar, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio, e um mensageiro anunciou o quê? A ressurreição. Isso muda tudo, meus irmãos. Porque na sexta-feira estavam escorraçando o Senhor Jesus, na sexta-feira estavam espancando o Senhor Jesus, na sexta-feira o povo estava humilhando o Senhor Jesus, na sexta-feira estavam crucificando o Senhor Jesus. No sábado, um silêncio ensurdecedor. Mas no domingo pela manhã, nós temos que ir lá ver alguma coisa, o que aconteceu, e quando chega, meus irmãos, domingo pela manhã, Deus ressuscita para dizer assim: eu tomo o controle da história, eu mudo tudo, eu transformo tudo. A vitória do meu filho é a vitória do meu povo, é a vitória daqueles que creem no meu nome, que me honram como Deus e que celebram o meu nome. É nesse princípio, meus irmãos. A ressurreição, meus irmãos, prova que a pedra foi vencida, a morte foi vencida. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado, o sacrifício foi vencido. Isso é bênção demais, meus irmãos. E parece que nos últimos dias a igreja do Senhor Jesus, instalada nessa nação, de norte a sul, leste a oeste, mas tem dormido um sono profundo, não acreditando muito nessa mensagem, não vivendo essa mensagem, não falando dessa mensagem, e aí entra um estado de marasmo, comodismo, que isso incomoda o nosso coração, isso incomoda o nosso, incomoda principalmente quem cuidou de tudo isso e quem planejou tudo isso, e nesse caso é o nosso Deus. Ele fez isso. O fato, meus irmãos, que Jesus não é apenas alguém que morreu na cruz, ou alguém que morreu. O fato é que ele vive. Ele é o Cristo que vive. E a Bíblia fala que ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, assentado, aguardando uma ordem do nosso Deus: vá buscar minha noiva. Isso pode acontecer hoje, meus irmãos. Nós estamos dentro da história. A história não nos tirou desse ambiente. Nós estamos dentro da história e dentro de toda uma programação estabelecida por Deus, que levará os seus, da sua igreja, e aqueles que creem em nome de Jesus como Senhor e Salvador, para a eternidade, resolvendo o problema do pecado de uma vez por todas. Porque pecado é algo que cheira mal diante das narinas de Deus. Por isso ele entrega o bem mais precioso. Por isso ele entrega o Senhor Jesus, seu Filho amado, para morrer daquela maneira, entregar-se na cruz por nós daquela maneira. Tudo isso porque nos ama e nos amou. Meus irmãos, a ênfase que eu queria dar aqui é que afirmar para os meus irmãos que a ressurreição, a gente pode afirmar algumas coisas. Primeiro, é o selo de Deus sobre a obra de Cristo. É Deus autenticando assim: tudo que o meu filho fez, tudo que o meu filho pregou, eu estou agora autenticando, e eu vou ressuscitar para morar com ele na eternidade. E ele ressuscitou e fez isso, autenticando, chancelando a sua obra. A confirmação
Terceiro, nossa esperança não é ilusória. É uma esperança para a eternidade. Deus, quando eu acordo de manhã, meu Deus, mais um dia, louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero que o Senhor colocar na rede social, pessoalmente, aonde o Senhor me coloca, Senhor, mas eu anseio demais ver o Senhor na eternidade. Obrigado por colocar isso no meu coração, essa certeza que o crente tem quando recebe Jesus. A grande verdade, meus irmãos, é que se Cristo venceu a morte, não há situação impossível para Deus. Não há. Tudo que você acha que é impossível para você, para Deus é a coisa mais fácil para resolver. Aquelas mulheres dizem assim: nós não temos como embalsamar o Senhor Jesus, nós não temos como colocar os aromas do Senhor Jesus, nós não temos como honrar o nosso Senhor Jesus, porque tem uma pedra no nosso caminho. E Deus sabe, mas o problema não é pedra, é o problema de vocês. Eu digo: não, vai, pode andando, eu já estou tirando a pedra. Detalhe muito importante: já estou mandando ali alguém para comunicar a vocês, vocês não acharam que foi uma loucura, alguém para dar as devidas informações a respeito do que de fato aconteceu com o Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, extremamente organizado. Cuida dos detalhes, cuida de todas as informações. Meus irmãos, então, diante desses dois princípios aqui que eu disse, a limitação humana diante da morte, a segunda verdade, o poder de Deus que vence a morte, eu queria me ater a uma outra verdade, que é o verso 7 e o verso 8, que o evangelista Marcos escreve assim: mas se dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo. Nada disseram a ninguém. Meus irmãos, o que a gente pode aprender aqui com essa porção? É que a reação humana diante da ressurreição. Eu queria destacar aqui a expressão que o Marcos diz aqui, diz assim: tomadas de temor e assombro. Nossas irmãs queridas, talvez não tinha outra reação diferente, ficar tomada de temor e assombro. Meus irmãos, as mulheres aqui reagem dentro de uma normalidade, elas estavam com medo, com espanto, com tremor. Mas isso aqui, meus irmãos, nos mostra o seguinte: que, primeiro, a ressurreição não é algo comum. Isso não é algo comum, isso aconteceu ali com o Senhor Jesus, com a liderança do próprio Deus. É um evento sobrenatural, meus irmãos. Ressuscitou. Hoje a gente vê, na verdade, a medicina avançada, com sua tecnologia, com seus aparatos, etc., tudo buscando o bem do homem para preservar o quê? A vida dele. E mesmo assim não consegue. Vai fazendo paliativo, até que chega um momento que ele diz: não tem mais recurso. E o recurso agora é só para Deus que pode ter. Meus irmãos, a gente percebe aqui também que esse evento rompe toda a lógica humana. O que é? O homem ressuscitou. Dá uma olhada aí, ó. Só dá os panos, os vinhos de limpo que ficou. Aí nem vai dar para mim nada. Absolutamente nada, meus irmãos. Sobrou. Porque o Senhor Jesus foi ressuscitado. E a obra de Deus, quando ela é feita de forma completa e perfeita, para autenticar o que ele disse que ele fala. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma ordem clara do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus: ide, fazei discípulos. Ide, lembra dessa ordem? Essa ordem você conheceu ela quando você se converteu ao Senhor Jesus. Quando o pastor diz assim: você vai ser membro da igreja, você
Porque a ressurreição não é apenas para a contemplação, mas é para a proclamação. Eu estava dando uma olhada na nossa cidade, vasculhando as redes sociais da cidade, vendo quantas pessoas estavam contemplando todas aquelas cenas. Não é verdade? Mas a pergunta que eu fiz é assim: meu Deus, quem está proclamando? Quem está falando que Jesus está vivo? Que não está mais ali naquele caixão, não está mais na tumba, não está mais ali entre nós, ele está agora na eternidade, vivo, sentado ali atrás do céu. Onde está, meus irmãos? Então a gente precisa sair do estado de contemplação e entrar no estado da proclamação. É isso que ele precisa fazer, todo dia, a todo instante. Então, meus irmãos, é o ano inteiro falando: Jesus ressuscitou. É o ano inteiro falando: o Senhor Jesus venceu a morte. É o ano inteiro falando: o Senhor Jesus morreu por você. Renda-se a Ele, desfrute uma vida plena na presença dEle, experimente o poder dEle, durma com alegria, sabendo que se você morrer hoje, será com Cristo na eternidade, porque você se rendeu ao Senhor Jesus. A grande lição aqui, meus irmãos, se encontra que o medo inicial ele é natural, isso é fato, mas não pode ser permanente. Aquelas mulheres ficaram tomadas de temor e assombro. É a informação do texto. Então é natural que de repente, no primeiro instante, a gente fica, com medo. Mas no segundo instante, meus irmãos, a gente pode entender que isso não pode durar a vida toda. A gente tem que reagir, ou seja, aqueles que encontram, meus irmãos, o Cristo vivo, são transformados em novas pessoas. Entendeu? São transformados em novas pessoas. E ele permite aqui, meu irmão e irmã, ainda fazer uma aplicação breve sobre isso, a reação humana diante da ressurreição. Ou seja, você não pode guardar essa verdade só para si. Não pode. Você não é autorizado da Bíblia a fazer isso. Você é autorizado a receber a informação, crer na informação e proclamar a informação. Segundo, sua vida é anunciar que Cristo vive. Hoje eu digo, Senhor Pedro, alegremos e regozijemos nele. É a informação da Bíblia. A igreja existe, meus irmãos, para proclamar essa mensagem. Ou seja, a ressurreição que transforma discípulos medrosos em testemunhas ousadas. Vou repetir o seu passagem para você. A ressurreição do Senhor Jesus transforma discípulos medrosos em testemunhas ousadas. Nós vamos ter testemunhos vezes por ele. A gente acha que vai ficar para todo mundo. A gente precisa cuidar de verdade. Mas, meus irmãos, uma das melhores certezas da alegria que o crente tem é aquela alegria que diz assim: pastor, se eu fechar os olhos aqui, eu abro a eternidade com Deus, Senhor Jesus. No dia de hoje, meus irmãos, muita gente não acordou aqui na terra. Acordou nos braços do Pai. Porque tinha Jesus como Senhor e Salvador. Muita gente, meus irmãos, da mesma forma, não acordou aqui mais, mas acordou em outro lugar. Acordou com o inimigo do Senhor Jesus. Porque enquanto teve a oportunidade, não quis, negou, não entendeu, não creu naquilo que foi anunciado pela sua igreja, pelos seus, e assim por diante. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero finalizar a minha palavra nesta manhã dizendo que esse texto nos mostra pelo menos 3 grandes verdades que eu preciso deixar aqui, ou realidades também. Primeiro, o homem limitado não consegue recorrer à terra. Você é limitado, eu sou limitado. Você precisa estar diante de Deus para remover isso na sua vida. Segundo, Deus é poderoso, ou seja, Ele já venceu a morte. Tem gente hoje, tem gente que vive o Evangelho como se ele fosse um crente derrotado. Ele só vive
ele só vive reclamando da vida, ele só vive na sua bolha, ele não consegue alegrar-se no Senhor Jesus. Terceiro, a ressurreição exige resposta, meus irmãos. A ressurreição exige resposta, ou seja, não podemos ficar indiferentes com esse ato do nosso Deus, que ressuscita o nosso Senhor Jesus. Não podemos. O túmulo está vazio, Cristo vive, e isso é absolutamente tudo. Tudo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pecado não tem a última palavra, a morte não é o fim, e a esperança está viva. Louvado seja o Senhor Deus. E hoje, meus irmãos, nessa manhã de domingo, Deus nos confronta com algumas perguntas. O que você fará com Cristo ressuscitado? Você crê nisso? Creio, pastor. Mas o que você fará com Cristo ressuscitado? Vai continuar olhando para as pedras? Ou vai crer que as pedras estão sendo removidas pelo nosso Deus, como várias meninas acreditaram nisso? Vai viver como se ele estivesse morto, porque tem gente que vive o Evangelho como se ele estivesse morto até hoje. Queridos, a igreja de Cristo anuncia que Cristo não está morto mais, ele vive, e essa garantia nós temos por causa da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos dá essa informação de que ele vive, louvado seja o Senhor. E a última pergunta, meus irmãos, que é para você que de repente, se não fez ainda, faça isso hoje em nome de Jesus. Renda-se ao Senhor vivo, Jesus. É isso aí. Se você já rendeu, louvado seja o Senhor por isso. Que bom que você está firme com Jesus. Acorde, se desperte para viver essa boa notícia com muita alegria em nome do Senhor. Mas se você ainda não fez isso, que você possa se render ao Senhor Jesus hoje. Nós vivemos talvez a época em que temos muito mais religiosos do que crentes dentro da igreja. Isso vale para todas as igrejas instaladas no país. Não é só lá os nossos amigos da ICAR, não. Pessoas dentro da igreja que cantam, que oram, que lêem a Bíblia, mas que vivem uma vida rasa, uma vida medíocre, uma vida sem prazer, uma vida sem esperança. E tenta, como diz o bom mineiro, tampar o sol com a peneira. Não vai conseguir. Precisa resolver isso. E hoje é o dia para se resolver. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a pedra foi removida, o túmulo está vazio, Cristo vivo está chamando você agora para uma nova. Uma nova. Que Deus nessa manhã nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que possamos levar para o nosso coração essa palavra. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória que transforma tudo, transformou tudo na minha vida. E creio que na sua vida também. Que o nosso Deus seja glorificado e honrado, e que a gente celebre o nome do Senhor Jesus nesse dia com muita alegria. Com muita alegria. Eu queria te convidar aqui